Muito bom dia, povo de Deus. Vocês também que nos acompanham em casa, um grande abraço. Quem está lá no alto, no último andar. Como é bom a gente chegar ao domingo, lembrar que Jesus está vivo. Ele é o Senhor dos dias, que falou que estaria conosco todos, não só a semana, todos os dias até a consumação dos séculos. E logo, logo a gente vai reencontrá-lo, vamos nos encontrar com Jesus. Eu trago também um abraço do Dirceu, falei com ele ontem, e ele pediu para agradecer a igreja. Tivemos um susto, o Dirceu dá aula comigo aos domingos na Escola Bíblica à tarde, na Sala Visão, e no início do mês ele teve um infarto moderado, né? Mas na semana passada, que foi justamente uns 7 dias depois, que ele foi ao hospital sentindo muitos incômodos, e ele estava com 3 veias comprometidas. Aí ele fez um cateterismo na sexta-feira passada, retrasada. Não, na segunda-feira que ele fez o cateterismo, e nessa sexta, que foi antes de ontem, ele fez uma angioplastia. Muito sofrimento, ele estava me contando, mas graças a Deus ele está bem, né? Está recuperando e provavelmente amanhã vai estar de alta. Então um abraço de seu, ele agradece as orações de todos. Nosso PG estava bem ligado a ele esses tempos, e está ainda. Um abraço também para a Adriana, filha da Rita, que está no hospital. Ela está internada com dificuldade com hepatite. Então, que Deus abençoe seu tratamento também. E quem mais estiver doente, né? Vamos estar lembrando, está crescendo cada vez mais, né, o número de pessoas ligadas a nós ou da nossa igreja com algum comprometimento na saúde. Fiquei sabendo hoje de manhã que o Marcos Gandra e a Sandra já foram membros da nossa igreja, moram em Ilha Comprida, e a família toda está com sintomas da Covid também. Fiquei sabendo hoje de manhã. Então, toda semana, né, a gente sabe, e nós não podemos parar de orar por esses queridos e pessoas que nós também nem conhecemos. Muito bem, irmãos. Hoje nós estamos chegando ao último dia dessa série no livro de Colossenses. Espero que tenha contribuído para você valorizar, amar, ler essa carta de 4 capítulos escrita pelo apóstolo Paulo. E para mim foi muito, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente descobre e revisita novas verdades. Então, hoje é uma conclusão, na verdade, né, um fechamento dos 4 capítulos. E eu estou muito animado de falar, porque fala de relacionamentos, essas conclusões. Tem muitos nomes, pessoas ligadas ao apóstolo Paulo. Paulo não se interessava apenas em divulgar o evangelho, mas em fazer amigos, agregar pessoas, não viver isolado, como é uma tendência nossa. Alguém, né, tem um filósofo polonês, Bauman, tem sido muito falado aí na mídia, filósofos têm falado sobre ele, que ele tem chamado a nossa sociedade de uma sociedade líquida, porque nós vivemos relacionamentos descartáveis. Aquela amizade antiga, aquela profundidade nos relacionamentos, ouvir, falar. Infelizmente, nesse mundo imediatista, nós estamos ficando com relacionamentos supérfluos. Não significa que você vai ter profundidade com todas as pessoas, até porque na dinâmica da vida, faz parte também você trocar informações. Tem coisas que a gente está com um pouco de pressa, temos que ser ágeis, rápidos. Mas, por outro lado, a gente não pode perder essa essência de amizades, de ser você, de falar, né? Acho que era o doutor Drauzio Varela que falava que quem não fala do seu sentimento, quem não fala da sua luta, a pessoa adoece. E isso vai ter apoio, né? A Bíblia é ainda mais importante que Varela, que vai falar para a gente confessar os pecados, para a gente ser curado. E até temos o CR aqui na igreja que proporciona esse espaço da gente abrir o coração, ser amado, não ser julgado, mal visto. Pelo contrário, todos somos iguais, todos somos carentes, todos nós temos parafusos soltos, por mais
equilibrado que você pareça ser, ou por mais família saudável que você tenha, todos nós temos alguma coisa, um parafuso solto. Quem conhece a gente mais de perto sabe disso, né? E eu não vou falar muito porque a Sandra está olhando para mim aqui, e aí a gente acaba se comprometendo demais. Mas quando está todo mundo aqui domingo na igreja, está todo mundo bem na fita. Agora de segunda a domingo é outra história, não é, Edson? Pois é. A Cíntia está aqui, não? Está acompanhando. Então, muito bem, gente. Até o Leandro Carnal, estava vendo uma palestra dele, que ele disse assim, nós não consertamos mais coisas, nem consertamos os relacionamentos. Nós os trocamos. A gente não está interessado mais em reatar, refazer, religar, até quando um amigo nos decepciona, porque nessa vaidade de mostrar a vida, de abrir a vida nas mídias sociais, a gente quer sempre alguém novo. Porque alguém antigo que nos conhece, sabe nossos defeitos, já não fica encantado mais com a gente, já nos desbloqueia, porque nós não concordamos com ela ou ela não concorda com a gente. Então nós queremos amizades novas, porque o novo parece que brilha mais, até que a gente depois se cansa. E aí essa é uma triste constatação, não é? Às vezes temos relacionamentos utilitários, relacionamentos interesseiros, porque a pessoa tem algo a nos oferecer. Dos meus pecados me lembro hoje. Eu me lembro quando eu estava no segundo colegial, na escola, aí tinha aquela galera lá dos inteligentes, ficavam falando lá das músicas preferidas, dos livros que eles liam, e eu não tinha lido tanto como eles, nem conhecia as músicas, mas eu estava lá junto e falando que eu gostava do Milton Nascimento, gostava muito do Gil, né, dos baianos e tal. Eu não curtia, eu curtia mais um sertanejo assim, mas ali para ficar bem na fita. Então, às vezes, a gente tem aquele relacionamento utilitário que pega carona na fama do outro, para se engrandecer, não é? Isso está muito aí atual. Às vezes, nós somos manipulados ou nós manipulamos os outros. E somos muito influenciados pela nossa cultura, né, pelos formadores de opinião. E falando sobre essa questão de relacionamento de amizade, tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele fala assim, faça uma lista de grandes amigos, de quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda não vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Eu posso pensar aqui numa pequena lista de amigos que nós não temos mais aquele contato. Talvez você também, até porque eles mudaram de endereço. Eu ia falar que talvez alguns morreram. E a própria vida, né, uns casaram, constituíram família, ficaram mais distantes. Então isso faz parte. Mas por outro lado, eu tenho também lembrança de vários que eu carrego no coração e ainda hoje tenho contato com eles e temos um relativo contato. O cristianismo é uma rede de contato. Quando a gente entra na família de Deus, nós mergulhamos numa comunidade de gente que antes nós não conhecíamos, mas que agora fazem parte da nossa vida. Aliás, isso é muito positivo, porque uma das características de alguém que nasce de novo é que ele ama os irmãos. Antigamente o povo da igreja era totalmente irrelevante para mim. Não tinha aproximação, não tinha contato, vivia no meu mundo, na minha bolha com outros amigos. Quando a gente rompe, né, que Jesus nos resgata para ele e para a comunidade, nós ganhamos tios, ganhamos mães, ganhamos irmãos, que Jesus fala isso. Não há aquele que não tenha abandonado tudo que não ganhe nesse tempo, nesse período, irmão, pai, mãe e também a vida eterna. Então é um presente que a gente não tem ideia do que é ter esse suporte no sentido de dar apoio, encorajamento, gente que começa a fazer parte da nossa história, dos nossos filhos, da nossa caminhada de fé. Gente que é tão bom essa convivência que às vezes a gente esquece de continuar convivendo com aqueles outros amigos que não fazem parte da comunidade da fé. A gente não pode.
deixar de amar e de estar perto também daquelas pessoas, que é outra comunidade, né? A gente tem a comunidade cristã e tem a comunidade não cristã, envolve nossos parentes, outros amigos, que a gente tem que transitar, sendo bênção nas duas comunidades. Eu estou até alongando aqui nessa introdução, mas eu tenho que chegar no texto nosso aqui, que é o último parágrafo de Colossenses. Quero até pedir para você abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Essa passagem aqui, se você não tem Bíblia, você vai acompanhar, que o texto está na tela, mas é bom acompanhar também na Bíblia. Ok? Colossenses 4, 7 a 18. Vamos começar. Eu coloquei em vermelho o nome dos personagens reais, né? Da epístola, para que a gente fique ligado aí. Deixa eu abrir aqui, porque está um pouco distante para mim. Colossenses 4, 7. Aí. Tíquico. Olha aí um nome legal para o próximo filho que nascer, né? Tíquico. Informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo. Eu já li esse aqui 4:8 na tela. Agora eu estou no 9, né? Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitado, recebam-no. Versículo 11. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão, que são, quer dizer, eles são judeus, né, que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Olha, esse versículo aqui, dá para a gente falar uma pregação sobre esse versículo aqui, olha. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Agora o 12, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Versículo 13. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, diga a esse líder de PG, ou a esse pastor, a esse membro do PG, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Alô? E o 18, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Amém? A gente não tem ideia dos primeiros destinatários quando leram essa carta.
Para nós que estamos lendo aqui um texto de 2000 anos atrás, que não estamos envolvidos de maneira afetiva com os personagens, mas era o meio de comunicação que eles tinham e demorava-se meses para chegar uma carta, semanas, conforme a distância. E nós encontramos aqui, gente, só essa leitura nos faz pensar em muito do que cantamos agora à noite. Agora de manhã. Alô, bom dia. Falamos de amar, tocar nas pessoas, de se fazer o que já não se faz, né? Foi uma das primeiras músicas que nós cantamos agora à noite. Opa, agora de manhã. É bom que mantenha atenção, né? Você já percebeu que temos relacionamentos tóxicos, pessoas que nos fazem mal, desanimam, deixam a gente para baixo. E ao mesmo tempo tem relacionamentos energéticos, né, motivadores, nos elevam sempre. E esse texto aqui é de gente assim. Paulo faz questão de elogiar publicamente pessoas que estavam próximas dele. Gente, tem um comentarista que eu li, que ele falou assim, fazendo a minha contagem aqui, tem pelo menos 100 nomes ligados ao apóstolo Paulo de contatos assim. Só em Romanos 16, tem 26 pessoas que ele cita nome por nome e alguma qualidade daquela pessoa. De vez em quando a gente faz no PG assim, o seu nome e com a primeira letra do seu nome, qual é uma qualidade que você tem. É uma dinâmica para a gente poder se conhecer melhor quando tem um visitante. Paulo conhecia tanta gente e ele foi preso porque chamava Jesus de Senhor e falava sobre Jesus. O imperador, que era tirano, não queria que ninguém fosse chamado de Senhor, senão ele. Porque César tinha a reputação de ser um deus, um semideus, e falava que se Jesus era Senhor, a pessoa era presa, porque estava indo contra o Império Romano. Então não era só um nome, era você se levantar em rebeldia contra o Império Romano. Então Paulo era preso porque ele falava de Jesus, que Jesus era Deus. É o que a gente faz hoje, mas nós não somos perseguidos por causa disso. Então Paulo não era nenhum estelionatário, não era nenhum falso profeta, nenhum explorador das pessoas, não é? Então, para você estar perto de Paulo, você dava a cara a tapa. Você poderia ser denunciado como um igual a ele. Então você tinha que ser macho, falar aqui dos homens, né? Tinha que ser muito macho para estar perto de um homem que estava preso, de visitar, de ir na cadeia, de ficar lá conversando, de ser porta-voz, ser representante dele. Mas a gente percebe aqui, esses irmãos, que eles estão fechados com Jesus e eles têm uma rede que vai avançando a igreja. Vai levando a igreja para ela avançar cada vez mais. E cada um deles vale por 10, vale por 50, vale por 100. Bom será se a gente tiver esse tipo de cristão hoje em dia. A gente é incapaz de prever o nosso impacto em nossa comunidade se a gente continuar essa rede de contato. Um dos valores da nossa igreja é relacionamentos saudáveis. Aqui entre nós, não vou perder essa oportunidade de trazer esse valor para ser lembrado. Eu não sei quantos de vocês lembram. Quantos de vocês lembram que esse é um dos nossos valores? 3 estão lembrando? 4. Ai. Tá vendo como a gente tem que falar de vez em quando? Se a gente não falar o valor vaza. A visão vaza. Então temos que resgatar. Esse valor aqui, arraigados na palavra, vocês lembram, não lembram? Mas não é só esse. Temos mais 6. Mas outro dia a gente volta a falar dos 6 valores que a gente tem. Valor é algo que a gente carrega no peito. Por isso que a gente não pode esquecer. É algo que a gente defende. O celular virou um valor. Sei onde você vai, você está carregando o celular, a chave do carro, o documento. Então é um valor que você carrega, que você não quer, faz parte. Então,
esse valor, relacionamentos saudáveis, faz parte da nossa igreja. Ok? Não vamos esquecer. Relacionamento saudável é um valor, é algo inerente à nossa igreja. Vamos continuar então? Eu quero propor para nós essa verdade baseada nesse texto. Todo cristão foi chamado para ser atuante no desenvolvimento da igreja. Vamos ler juntos? Todo cristão foi chamado para ser atuante no desenvolvimento da igreja. Então, se você é um cristão, mas é apático, é passivo, é morno, que até uma linguagem bíblica, e Deus vai vomitar da boca quem é morno, não é? Ou você nem feira, nem fede, nem cheira, como diz aí um ditado popular, então você não está onde deveria estar. Porque Deus não chamou você para ficar curtindo a igreja, observando a igreja. Ele chamou para você estar dentro. Aliás, 1 Coríntios 12, 13, fala que a gente foi mergulhado, linguagem forte, dentro de um corpo, e nos tornamos membro desse corpo, e membro é inerente, né, um membro do nosso corpo, é o rim, o pulmão, o coração, a vesícula. A vesícula dá trabalho de vez em quando tira, mas ainda assim ela está dentro do corpo. Muito bem, pessoal. Esse texto, ele nos desafia a isso. Encontramos aqui na companhia de Paulo 3 judeus, Aristarco, Marcos e Jesus, o justo. Uma opinião minha aqui, pelos comentários que eu andei lendo, Jesus era um nome muito comum, porque Jesus é equivalente ao Josué. E talvez colocaram o justo para diferenciar que não está falando de Jesus, mas esse Jesus, um personagem, um judeu aqui, tá bom? Quem mais está aqui? 3 gentios, não são judeus, Epáfras, Lucas e Demas. Esses 6 estão com Paulo. Não sabemos se todos estavam presos, provavelmente não, porque Paulo até os envia para certas localidades. Isso significa que esse grupo estava com Paulo nos momentos de sofrimento dele. Não necessariamente presos, mas junto, servindo, sofrendo junto, chorar com os que choram. E aí nós encontramos aqui nesses relacionamentos perfis, pessoas que nos inspiram a sermos como elas foram. Elas são personagens reais, gente histórica, e elas trazem para nós uma grande inspiração. O primeiro deles aqui, às vezes eles são até parecidos, tá? Eu coloquei assim para nos ajudar a identificar áreas em que a gente pode ser mais atuantes. Nós encontramos aqui esses aqui, que aparece 2, o Tíquico. Esse Tíquico foi o portador da carta, porque no 7:8 ele está dizendo: Tíquico informará vocês tudo a meu respeito. Pensa numa pessoa que você tem confiança, que você vai dar um recado para ela, que é como se fosse você. É alguém assim, Provérbios fala muito sobre isso, que quando você tem um mensageiro que é fiel, você fica em paz. Agora, você dá uma responsabilidade para alguém que não vai dar conta do recado, que vai deixar você numa situação embaraçosa, que você pede para a pessoa te fluir, acontecer, e a pessoa não faz, você fica comprometido, porque você ou vai ter que fazer, ou vai ter que ir com ela, alguma coisa assim. Então, Tíquico era dessa confiança do apóstolo Paulo, e ele o elogia, e eles vão juntos, não é? No versículo 7, ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador. Gente, esses 3 títulos aqui, ó, irmão amado, pessoa amável, fiel ministro, fiel servo. Que ministro aqui é a palavra diácono. Diácono não é posição. Às vezes a gente confunde, né? A palavra diácono significa servo.
E muitas vezes essa palavra, como doulos, são empregados para servos. Era um servo, fiel ministro e conservo. A palavra, alguma tradução fala conservo. Conservo é como Paulo falando, ele é escravo junto comigo. Isso quer dizer conservo. Somos escravos de Jesus juntos. Olha, essas palavras são mais assim relevantes do que fulano de tal é o apóstolo, fulano de tal é o bispo tal, é o vigário tal. Então são palavras assim que falam muito de gente muito mais humana e mais próximas de nós. E eles foram enviados, aqui no versículo 7, com o propósito de informar o que estava acontecendo com Paulo e para que eles fortaleçam o coração de vocês. Às vezes nós recebemos informações dos missionários. Agora de manhã vocês ouviram informações do missionário Josué, que está construindo um prédio para a igreja em Manaus. Quando a gente traz notícias do que está acontecendo de um missionário, não é meramente para a gente ouvir e ficar, e daí? Não. Eles também não tinham que ouvir notícias sobre o apóstolo Paulo e ficar lá. Ah, tá bom, Paulo está preso lá, vamos orar por ele e tudo. Não, é envolvimento. Olha a obra de Deus crescendo. Quantas famílias vão ser alcançadas em Manaus? A igreja vai avançar. A gente está aqui, está lá em Santa Catarina, está lá na África, em Timor-Leste. Onde Deus está fazendo... A obra de Deus deve nos estimular a ver o esforço dessas pessoas e nos animar a servir Jesus e não termos desculpas para isso. E aqui fala que eles iriam fortalecer o coração. Tomara que as notícias dos missionários sempre fortaleçam os nossos corações. Meus irmãos, e um envolvimento que a gente tem com missionários é de sustentar financeiramente. Nós temos um compromisso de promessa de fé de ajudar os missionários a implantar a igreja, a sustentá-los. Esse é um compromisso anual que a gente tem aqui e graças a Deus, porque em meio à pandemia, vocês têm continuado firmes, contribuindo todo mês uma oferta especial somente para nossos missionários. Não parem, por favor. Não parem, não esqueçam. É a obra de Deus. Paulo também era sustentado pela igreja de Filipos e ele agradece lá, obrigado, porque vocês não têm esquecido de mim. Vocês têm sustentado essa obra aqui. Então, a gente vê aqui esses queridos comprometidos. Onésimo, quem era Onésimo? Que também está aqui no versículo 9, que o Tíquico vai com Onésimo, que é fiel e amado irmão. Esse Onésimo é chamado de fiel, mas ele não era. Esse Onésimo é o mesmo cara que fugiu do seu senhor, ele era escravo, 60 milhões de pessoas eram escravas no Império Romano, não tinham direitos trabalhistas, não tinham salários, ganhava comida. E os donos, muitos donos eram severos. Esse Onésimo fugiu de Colossos, foi encontrado em Roma, foi preso, mandado para a prisão, e quem está na prisão? Paulo. Paulo compartilha o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte, se arrepende porque ele fugiu, e agora ele vai voltar para Colossos. É por isso que ele está indo junto com o Tíquico, e ele leva a carta de Filemon, que é aquela carta Filemon de uma página só que está na Bíblia, e naquela carta Paulo fala assim, antes ele era inútil. Rabugento, trabalhava emburrado, né? Devia ser aquele escravo, reclamou e fugiu. Agora ele volta convertido. Ele volta não obrigado pela lei, ele volta de coração agora, e Paulo fala, amado irmão. Olha, ele representa a pessoa que vivia aí na vida, gente da periferia, sem direção, sem rumo, anônimo. E Deus resgata um escravo e coloca-o numa grande posição, e tem uma carta, o Filemon, escrita, e ele é o personagem principal da carta, e volta agora com uma outra atitude no coração. É o que o evangelho quebra a dureza, o egoísmo do nosso coração, má vontade,
e vai transformando nosso coração. Então a gente viu aqui rapidinho esses personagens. E vamos agora falar dos companheiros na hora da provação, né? Aqui a gente tem no versículo 10 o Aristarco. Às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe certos detalhes, não é? A gente está lendo aqui a conclusão, mas ele fala meu companheiro de prisão. Ele envia saudações. Esse Aristarco, ele era de Tessalônica. Ele foi companheiro de prisão e teve uma hora em Atos 19 e 29 que Paulo ia ser pego e surrado e espancado. Aristarco se coloca na frente, Paulo é escondido e ele vira saco de pancada para que Paulo não sofresse. Quando eu fico pensando em gente dessa grandeza, eu falo assim, meu Deus, que tipo de amigo que Paulo tem, né? Ele falava de alguns arriscaram a vida por minha causa. Jesus falou que ninguém tem maior amor do que esse, né? De dar a vida pelo irmão. Esse é um nível de cristianismo altamente comprometido. E esses homens tinham. E ele viajou com Paulo naquela viagem em Atos 27, que passa toda aquela tempestade. Ele estava lá do lado do apóstolo Paulo. Não só ele, né? Tem o Lucas também, daqui a pouco eu vou falar do Lucas. Não importava se era uma situação de revolta, revolta de homens ou revolta do mar, né? Situações humanas ou situações da natureza, ele estava sofrendo ao lado do apóstolo Paulo. Às vezes a gente eleva muito o nome de apóstolo Paulo, mas esquecemos dos ombros nos quais Paulo subiu para poder fazer, implantar igrejas, alcançar pessoas como ele alcançou. Amigo, ele representa amigos presentes nos momentos difíceis. Será que nessa pandemia você tem se aproximado de pessoas? Elas vão lembrar quando isso passar. Elas vão lembrar de você. Porque na hora do sufoco você estava lá presente. Talvez você tenha até alguns nomes aqui de gente que ao invés de se distanciar, ela ficou mais próxima. E Deus usou aquela pessoa para te tirar do sufoco. Ou usou você para tirar outros do sufoco. Que excelente oportunidade a gente tem. Quando a gente passa situações na vida assim de trágicas, provação, desemprego, uma doença, você ficar sem nada. Eu já me vi assim, desempregado, meus pais mudaram para outro estado, emocionalmente eu estava abalado, estava assim numa depressão mesmo. Em minha volta juntaram-se outros deprimidos, largados, desempregados, machucados da vida. E como a casa do meu pai, ele tinha mudado e deixado a casa para eu e meu irmão morar, dormiam vários jovens na casa lá e a gente compartilhava a fé, todo mundo assim surrado na vida, machucado, e a gente evangelizava e falava de Cristo para um. E era a minha caverna do Adulão. A caverna do Adulão é no Antigo Testamento onde Davi, quando fugia de Saul, fala que todos os homens endividados, usando a palavra aqui, lascados, separados, viúvos, viram um cara judiado lá e chegaram juntos. Já que é para sofrer, vamos sofrer junto aqui. Aqueles homens se tornaram os valentes de Davi. Porque ele pega essa matéria-prima quebrada, bagunçada como somos nós, aparentemente irrecuperáveis, e ele nos recupera e nos faz personagens da história do cristianismo. Então Paulo tinha nesses homens essa força do Espírito Santo na vida deles e fazendo o trabalho de Deus acontecer. Gente como a gente. Então, como é bom ter gente de Deus do nosso lado. Você não precisa caminhar sozinho. Continuando. Companheiros que falharam e ganharam nova chance. Quem é essa pessoa aqui? Ele fala no versículo 10, não é?
Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito dele, se ele for visitá-lo, recebam-no. Eu acho interessante o Paulo falando bem do Marquinhos. Esse Marquinho, para quem não lembra da história, ela era aquele garoto que, quando na primeira viagem missionária de Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 5 em diante, o Marcos estava junto. Cheio de coragem, vai uma viagem missionária, nós vamos fazer acontecer, vamos andar de barco, vamos para as ilhas, vamos descobrir a Ásia aqui. Estou junto com o apóstolo Paulo para o que der e vier. E Barnabé também, estamos juntos aí. Foi nas primeiras tempestades que aconteceram, esse João Marcos falou, quer saber? Fugiu. Deixou o Paulo e o Barnabé lá, e era um grande ajudante, talvez até para montar as tendas, para eles dormirem, fazer gravetos lá, fazer a fogueirinha. O cara deu no pé, e era um seminarista que estava sendo treinado. Gente, pouco tempo depois, eles vão para a segunda, depois que voltaram, muito tempo depois, eles voltaram e vão viajar de novo. E quem está de novo lá? Quero ir com vocês. É o Marquinho de novo. Aí Paulo falou, esse sujeito eu não levo. Aí o Barnabé falou, não, mas é meu primo, vamos dar uma chance para o menino é novo. Talvez ele tivesse uma namorada em Jerusalém, ou era filho da mamãe, queria voltar para a saia da mãe. Vamos dar uma chance para ele, Paulo. Não levo mais. Por favor, Paulo, vamos recuperar o garoto. Paulo era um cara assim, não levo, e se ele for, eu não vou. Aí o Barnabé, é assim? É. Aí o Barnabé também era cabra macho, falou, então, você vai com o Silas e eu vou com o meu primo Marcos. Cada um, e fala a Bíblia lá em Atos 3, tiveram uma não pequena contenda. Isso significa que mesmo líderes podem ter atritos e não conseguirem trabalhar juntos. E a gente tem que encarar isso com uma certa normalidade, tá? Não podem sair inimigos, ok? Mas o que acontece aqui, gente? Cada um vai fazer bem, vai evangelizar numa região e o outro na outra região. Depois que Marcos é recuperado, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala assim, terminando a carta a Timóteo, traz, por favor, o Marcos para me ajudar. Quem te viu, quem te vê, hein, Paulo? Não queria saber do menino, agora o menino está top de linha e agora é útil na obra de Deus. A gente tem que ter paciência com as pessoas. Às vezes nós desistimos delas tão facilmente. Perdemos a paciência com o filho, que é um aprendiz nosso, né? Um discípulo. Machucamos com palavras duras. Não acreditamos. Colocamos na mente dele que ele não consegue, que ele não pode, que ele não vai conseguir. Ele cresce frustrado. Se nem a mãe nem o pai acreditam nele. Ele fica desestimulado. Às vezes um membro do PG, que você investiu na vida dele, estudou textos da Bíblia com ele, ele desiste do PG, desiste de você. Ou seu líder em treinamento. A gente fica passando momentos na vida, nem sempre a gente está bem. Às vezes um conflito familiar, a gente precisa ter paciência, continuar orando e reabilitando essa pessoa para ela servir com alegria. Então é uma alegria ver o Marquinhos aqui recuperado, servindo e animado aqui ao lado do apóstolo Paulo. E agora Paulo recomenda, gente. Quando você tiver uma vaga no seu trabalho, recomende alguém. Abre portas para as pessoas. Dê oportunidade. Paulo não fica falando os defeitos do Marcos, fica? Ele manda o currículo do menino. Recebam bem esse garoto, ele é promissor. É um grande encorajamento para nós. Há pessoas que vão falhar, mas ainda assim, o que nós colocamos naquele texto lá? Mas ganharam novas chances. Pessoal, vamos avançando aqui um pouco mais rápido, né? Companheiros motivados e motivadores. Quem são esses, gente? No versículo 11, esse é o Jesus chamado Justo, também envia saudações. Ele fala que esses três, não é? O Tíquico, o Aristarco e o Jesus são judeus. Mas eu acho interessante
que ele fala aqui no versículo 11, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Esses homens, esse Epáfras, por exemplo, Epáfras, que é o versículo 12, não é? Epáfras, ele é o fundador da igreja de Colossos, que Paulo fala no capítulo 1, versículo 7, que ele trouxe notícias daqueles irmãos para o Paulo. E ele provavelmente fundou Laodiceia e Hierápolis também, porque ele vai levar as cartas para essas 3 igrejas. Ele viajou para Roma, se não me falha a memória aqui, uns 900 quilômetros que ele viajou, mas esse homem tinha uma lista de oração comprida, porque ele orava pelos colossenses, pelos laodicenses e pelos de Hierápolis. Ele orava pelos irmãos de 3 cidades. Será que nós oramos pelo menos pelos da nossa igreja? É um desafio, não é? Orar pelos outros, lembrar dos outros em nossa oração. É gente que ultrapassa as fronteiras da sua comunidade, que tem ligações com o reino de Deus, de outras igrejas, tem laços, está na rede aí, tem a network, a gente poderia chamar de net brother, né? Os irmãos da rede, ou netplay, os irmãos que oram, a rede de oração. Epáfras é esse camarada assim, motivado e motivador. Aqui fala que eles eram como um bálsamo, uma pomada refrescante, irmãos, na vida do apóstolo Paulo. É gente que torna a vida do outro menos sofrida na hora da dor. Não tem gente tóxica, tem gente tônica. Bem melhor, não? Nos ajudam à nossa disposição. Fonte de bálsamo. Sabe, eu ouvi que uma pessoa foi Gilberto de Menstein, um jornalista que deu essa ilustração. Ele falou assim, quando você tem uma luz numa vela e você encontra alguém com a vela apagada na escuridão, quando você pega a sua vela e acende a vela do outro, você não fica com menos. Você não perde. Você ganha. Porque na escuridão, quando você ajuda alguém, a luz aumenta e é melhor caminhar juntos. Então nós nunca perdemos quando nós partilhamos com alguém. Quando nós não damos afeto, nem conhecimento, aí é que nós ficamos com menos. Porque quanto mais a gente dá, mais a gente é animado, é motivado e recebe mais. Dai e dá-se-vos-á, né? Disse Jesus. Melhor coisa é dar do que receber. Dá ânimo, encorajamento. E eu até pulei aqui, eu adiantei, né, o Epáfras, eu falei dos que motivavam e também companheiro de oração, esse Epáfras. O Jesus, o Aristarco e o Tíquico eram o bálsamo para Paulo. Esse Epáfras, que está no versículo 12, que é um de vocês e servo de Jesus, olha o versículo 12. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que vocês sejam maduros e plenamente convictos. Que oração? Pessoa que batalha para que os crentes tenham base bíblica, tenham maturidade, não fiquem com mimimi, não fiquem brigando, não fiquem travados, não fiquem vivendo uma vida sedentária. Epáfras orava para que a igreja fosse militante, para que fossem cada vez mais parecidos com Jesus. Eu penso que, voltando à figura anterior, companheiros motivados e de oração, eu vejo isso um pequeno grupo. É um oásis durante a aridez da semana. A gente tem demandas, desgastes, mas encontra um grupo de pessoas que nos apoiam, que oram com a gente, que ouvem nossas lutas, que ouvimos as lutas deles e dá uma refrigerada boa. É ou não é? Não sei se você tem experimentado isso.
Gente assim, que qualquer hora você ora e a pessoa está lá, estou orando por você, estou orando, estou orando. E não é meramente responder ali não, irmãos, é parar o que está fazendo e Deus abençoe essa pessoa, tire-o desse sufoco. Ajude, Pai, essa pessoa. Envie uma graça especial para ela nesse momento. Como é gostoso você saber que você está amparado pelos irmãos em oração. O Hernandes Dias Lopes, falando de Epáfras, fala que ele orava constantemente, que fala orava sempre, orava especificamente para que o povo tivesse maturidade e profundidade, né? Que ele fala maduro e também convicção. Fala que ele orava sacrificialmente, fala sobremaneira ele orava, ele agonizava na oração. Irmãos, às vezes a gente ora 5 minutos e já para. Agradece pela comida e já acha que orar é intimidade com Deus, é relacionamento com o Senhor. Avançando, nós encontramos aqui companheiro de suporte com a sua profissão, 4:14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. O Lucas era um médico. Eu fico pensando assim, que presentaço do nosso Deus para Paulo. Porque em Atos 16, o Lucas entra na viagem e já não era, e ele muda a linguagem para nós. Antes de Atos 16, eles faziam isso, faziam aquilo. Nós estávamos juntos. Lá em Atos 16, se não me falha a memória, versículo 10. Lucas era missionário, historiador, porque ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos, e era médico também, aqui para ajudar o apóstolo Paulo. Ele é chamado de... Ele era historiador e missionário. Possivelmente o único escritor da Bíblia não judeu, porque Lucas é nome grego. Quem é esse Lucas? Lá quando Paulo está em 2 Timóteo 4:11, fala que ele esteve com Paulo até o fim. Provavelmente Paulo foi decapitado. Em 2 Timóteo 4, é a última carta dele, diz a história fora da Bíblia, que ele foi decapitado, tombou um Marte na terra, mas se levantou um herói no céu, não é? Que deixou um grande legado para nós. E aqui nós encontramos alguém que usa a sua profissão de médico. Quantas pomadas, quantos remédios ele deve ter colocado nas costas do apóstolo Paulo e outros remédios para ajudar. Então, a profissão dele estava a serviço de Deus. Não só Paulo, né, como outras pessoas também. Será que a nossa profissão, não importa o que você faça, se você é cozinheiro, se você é enfermeiro, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é um assistente, o que você faz está a serviço do reino? Lucas nos encoraja nesse sentido. Também nós temos aqui no texto companheiros que na verdade se tornaram ex, como esse homem chamado Demas. Interessante que o Demas aqui só fala assim, Demas envia saudações. Ué, esse Demas aqui, pessoal, ele é aquele Demas que em 2 Timóteo, capítulo 4, ele vai se desviar. Em Filemon, ele é chamado de cooperador. Trabalhou com Paulo, fundou igrejas, mas ele se desviou. Fala em 2 Timóteo 4:10 que ele amou o mundo e abandonou. Paulo fala assim, com muita tristeza, Demas nos abandonou, porque amou o mundo. Na nossa viagem de fé tem gente que vai nos abandonar, para tristeza nossa. Mas você não vai ser o primeiro que vai perder um querido, porque ele vai amar mais o mundo do que Jesus. Vai amar mais as coisas dos homens do que o próprio Jesus. E vai nos largar. E não se trata nem, não é sua culpa. São escolhas que as pessoas fazem, infelizmente. Eu fico pensando nessa nova igreja, depois da pandemia. Quem vai ficar? Quem vai continuar conectado na igreja? Porque muitos Demas poderão nos abandonar, para a tristeza nossa. Infelizmente. Mas está aqui também, não dá para passar batido e não mencionar esse camarada. Tem pessoas na minha mente que eu lembro deles até hoje e oro, que nos últimos anos abandonaram a fé.
Paulo fala de gente que naufragou na fé, ele fala de 2 outros, Himeneu e Fileto, lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, que naufragaram na fé. Muito bem, vamos continuar. Estamos terminando. Companheiros anfitriões. Quem são esses? Companheiros anfitriões. Aqui aparece uma pessoa de nome Ninfa. Versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne em sua casa. Olha aqui anfitrião ou anfitriã. Eu sempre entendi que Ninfa é nome de uma senhora. Há comentaristas que divergem, falam que não sabem se era homem ou mulher. Aí eu fiquei pensando no nome Valdeci. Porque o nome Valdeci, eu já conheci gente, homem que chama Valdeci, e mulher que chama Dona Valdeci. Então a Ninfa, eu não sei se era homem ou mulher, mas isso não importa agora. O que importa é que ela acolhia pessoas na casa dela. Quantos de vocês aqui acolhem pessoas no PG antes da pandemia? Estavam acolhendo. São anfitriões. Os ninfos e as ninfas aqui, né? Gente querida anfitriã. Que maravilha para a nossa igreja ter vocês. E logo, logo a gente vai estar junto. Ontem estava um PG num frio, deu vontade de comer uma canjica, que a gente comia no PG presencial. Uma coisa quentinha. Ai, gente, como é gostoso. Logo, logo a gente vai ter isso de volta. Então, mas são pessoas que abrem a casa para servir a comunidade. Paulo está elogiando aqui. Anfitriões. E por último, gente, o Arquipo. Olha o nome do homem. Arquipo. Nesse 9 aqui, companheiros que precisavam, faltou o M aqui, né? Precisavam de incentivo. Porque ele fala aí no 17, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Servir a Deus é privilégio. E Ele te chamou, Ele te deu um ministério. Eu não sei o que você faz na obra de Deus, mas você não pode ser inútil. Não estou dizendo que tem que servir só a igreja local aos domingos, é durante a semana. Deus te deu um ministério. Você vai tocar em pessoas que só você conhece. Sua palavra, seu incentivo, seu encorajamento. Orar com uma pessoa, uma palavra de Jesus. Semana passada uma pessoa falou para mim, fulano de tal foi sequestrado aqui no nosso bairro. Eu falei, vamos orar por ele agora. Parei e orei com aquela pessoa para que Deus protegesse e voltasse. Dias depois ela falou, Edgar, ele ficou um pouco machucado, mas já está bem, obrigado pela oração. Como é bom a gente poder, naquela hora, a gente orar, aproveitar uma brecha e falar de Jesus. Meu querido, a nossa igreja está nos capacitando, esses cursos, esses estudos como Romanos que está tendo, chamar você para orar, aí passar o mês de junho em oração, isso é atividade que vai nos capacitando para a gente cumprir a missão que Deus nos deu. Deus está nos cercando, investindo na nossa vida. Então tem gente que desanima, a gente precisa falar, cuide em cumprir. Paulo para tudo aqui e fala para esse homem, fala para a igreja encorajar esse homem, falem para o Arquipo, fica firme aí, não cai não. Ô meu querido, na sua casa você não pode cair. Alguém tem que ficar de pé naquela casa. Você tem que levantar, falar, Deus, usa-me para resgatar minha família, para resgatar meu chamado. E por último ele termina, né? Paulo escreve essa saudação do próprio punho. Paulo provavelmente tinha problema com a visão, ele ditava as cartas, um deles escrevia, aí nessa hora ele fala, deixa que eu vou assinar meu nome. Aí eu fico imaginando as correntes presas no braço dele, e quando ele põe os braços para colocar a assinatura dele, sinto até o barulho das algemas, né? Lembrem-se das minhas algemas. Você não tem desculpa. Ele estava disposto a dar a vida por Jesus. Não fique desanimado por nada, vai em frente. E aí ele fala, a graça seja com vocês. Eu achei um pensamento legal aqui, ó. A graça seja convosco. As últimas palavras de Colossenses. Não há palavra mais rica que graça, pois ela traz em si todo o amor de Deus que se vê na dádiva de seu Filho por nós. É Ele que sustenta todos esses homens, porque na cruz
Eles olharam para a cruz e falavam: foi pago um alto preço. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Eu quero ser um atuante no desenvolvimento da tua igreja. Amém?